Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou ler o texto, o último texto lançado no blog, na quinta-feira, dia 30 de maio de 2024, feriado. E o título é Os Pilares da Transição. Então, vamos lá. Há uma frase que diz que a vida tem a cor que você pinta. Entendo também que a vida tem a energia que você coloca em cada minuto de sua existência. Duas pessoas diante de um mesmo cenário podem visualizar situações absolutamente diversas e até mesmo opostas. Vivemos um momento que está trazendo uma revolução e avanço como nunca vimos antes. No decorrer da história, muitos foram os eventos trágicos e catastróficos, mas não me lembro de ter visto ou ter tomado conhecimento de uma onda de luz e benevolência do tamanho que estamos presenciando neste momento. Há tempos se vem falando sobre a tão esperada transição planetária. Quem iniciou seus estudos na espiritualidade através do espiritismo e das obras de Kardec e Chico Xavier, com certeza muito ouviu falar sobre a transição do planeta, que deixaria de ser um mundo de provas e expiações para se tornar uma terra de regeneração. Essa elevação não significa que o planeta se tornará um lugar perfeito, mas sim que não haverá mais o mal que tanto contaminou nosso planeta. A jornada evolutiva segue com seus muitos aprendizados, porém de forma mais leve e harmoniosa. A fraternidade reinará unindo a todos e trazendo equilíbrio e paz. Nesse final de ciclo, embora pareça que o caos tenha se instalado de forma assustadora, o que estamos realmente presenciando é o avanço da luz de forma avassaladora. Os pilares que são o sustentáculo dessa nova era estão sendo construídos de forma muito concreta. Quando assistimos seres humanos deixando suas zonas de conforto e arriscando suas próprias vidas para salvar outros com os quais não tem nenhum vínculo afetivo, pois sequer os conhecem, como não enxergar o amor incondicional em ação? O que os moveu a atitudes tão desafiadoras e até mesmo heróicas, se não a compaixão? Há momentos em que o desânimo, o desespero e a tristeza podem surgir momentaneamente, mas o sentimento de fraternidade e respeito é tão superior que os fazem superar e seguir adiante. Mesmo à distância, naqueles que se sensibilizam com as situações expostas, o sentimento de empatia fortalece sua fé e os impele a buscar meios de auxiliar de alguma forma. E como já disse outras vezes, cada um de nós pode e deve contribuir para que esse momento seja coroado de êxito. Essa batalha tem mostrado os mais corajosos e valorosos combatentes. É importante que deixemos nosso coração nos guiar. Há muitos chamados sendo emitidos e só os destinatários podem responder a eles. O momento exige atenção, pois muitos tentarão nos distrair usando o velho argumento de que é para o nosso próprio bem. É chegada a hora de agir. O trabalho que tantos aguardavam finalmente se apresenta. E são muitas as lições nesse final de ciclo. Essas aulas exigem atenção e dedicação. Não permitam que nenhum tipo de medo possa limitar o aprendizado que se apresenta. Essa é a melhor forma de expandir a centelha divina que existe em nós. E se a luz estiver acesa dentro, nenhuma sombra externa poderá ofuscá-la. Portanto, não há o que temer. O caminho é individual, as escolhas também. E o respeito a cada trajetória é também um pilar desses novos tempos. Desconfiem de quem se acha dono da verdade e tenta impor fórmulas. São inúmeras as possibilidades, e desde que pautadas nas melhores intenções e nos bons sentimentos, todo caminho é caminho, e a vitória será conquistada.
Arregacemos as mangas e nos entreguemos com empenho e gratidão à construção dessa grande obra de transformação que criará a nova e tão desejada Terra. Bom, então, assim, nesse texto eu falo muito do que eu estou sentindo nesse momento, nessas energias, né, novas que estão chegando aí, nessa transformação que está sendo visível até, né, diante de tudo que tem acontecido, né. Outras vezes eu já falei, né, que tem gente que fala, né, tem muita gente que acha, que costuma falar que a humanidade é ruim, né, que o ser humano é ruim, né, tem gente aí que fala que o ser humano tinha né, começar tudo de novo, mas na verdade é que as boas ações não são divulgadas, né? E o que eu vejo é que essa mentalidade está mudando, justamente que para as pessoas tomarem consciência de que essa narrativa de que o ser humano não tem uma essência boa, de que o ser humano é ruim, era uma narrativa que tinha um propósito justamente de deixar as pessoas uh, desesperançosas, né? Desanimadas, com baixo astral, né? Tristes. Então, trazer um descrédito, né? No que a gente está construindo realmente de bom, né? Porque até quando a gente fala, quando muitos, né, falam sobre as, a evolução do planeta, o caminho, o caminhar para uma nova era, uma era de mais harmonia, de mais justiça, de mais integridade, bondade, e as pessoas só viam caos, então isso traz um desalento, um descrédito, né? As pessoas começam a achar que tudo isso é uma narrativa mentirosa, né? Porque não bate com a verdade, mas o que a gente está assistindo acontecer agora é algo assim inusitado, né? É algo tão grandioso que é impossível de se esconder. Então, e isso graças muito às pessoas estarem também saindo dessa caixinha, né, de achar que o bem não pode ser mostrado, muito pelo contrário, ele precisa ser mostrado, para as pessoas entenderem que ele é maior do que o mal que assola o planeta, né? E ele está caminhando e evoluindo assim, a passos largos, né? Está avançando muito, né? A luz está avançando muito. E é por isso que a gente vê aí tanto desespero, né? Dos escuros aí, né? Estão caindo, mas estão atirando, né? E só que muitos dos tiros estão atingindo os próprios pés deles. E a gente está vendo isso acontecer diariamente. E isso traz esperança para a gente, né? E aí, quando a gente fala, né, da transição, sempre se fala dos 3 pilares da transição, que são a compaixão, o amor incondicional e o respeito. E isso está se fazendo muito presente, né? Porque quando a gente vê essas situações de pessoas que largaram as suas zonas de conforto, né, o seu conforto, a família, para irem se arriscar, né, num lugar que está destruído, devastado, cheio de riscos, né? Aquela água contaminada, risco de doença, risco de acidente. E essas pessoas vão, né, largam a sua vida para ir socorrer pessoas que elas não conhecem, e nem é da cidade delas, nem é do estado delas. Então, isso para mim é uma demonstração de amor incondicional,
Porque quando a gente faz lógico que pelas pessoas ao nosso entorno, os nossos amigos, nossos familiares, é natural que a gente, né, queira dar o suporte, o amparo, isso é uma coisa totalmente natural. Mas você sair da sua zona de conforto para ir socorrer pessoas que você sequer conhece, e da forma que está sendo, porque existem muitos riscos, tem gente que perdeu o emprego porque resolveu ficar lá ajudando, teve pessoas que ficaram doentes, pessoas que se acidentaram, mas, né, e se arriscaram bastante, ficaram longe dos seus familiares, em situações totalmente improvisadas lá em questão de comodidade, de conforto, em situações até insalubres, e estão lá, e com certeza aquilo para eles vai ser uma experiência inesquecível e gratificante, né? Porque quando a gente ajudar a alguém traz para a gente uma transformação mesmo, sabe? Uma alegria, mesmo diante da situação caótica, você se sentir útil, você saber que você está servindo, né, a pessoas, auxiliando, tornando a vida de alguém um pouquinho melhor, é muito gratificante. E são esses exemplos que a gente está vendo. E mesmo das pessoas que estão passando pela situação, a gente vê histórias incríveis ali de fé, né, de superação. Eu postei no meu Instagram, tem um rapaz que eu sigo que ele faz um trabalho assim, ele para as pessoas, não sei se isso é aleatoriamente, assim, acredito que seja, ele para, eu já vi ele fazendo isso na rua, tal, ele para uma pessoa e pergunta se ele pode tirar foto daquela pessoa, só que sempre aí ele pede para a pessoa contar um pouquinho da vida dela. E, e ele está lá no Rio Grande do Sul. E aí ele fez várias entrevistas e fotos, mas assim, teve uma que eu achei muito bonitinha, que é um casal de idosos e que eles estão lá na casa, estavam limpando lá, a casa está totalmente destruída, então eles estavam tentando recolher o que dava, né, o que sobrou ali, tentando dar uma limpada. E ele perguntou se ele podia fotografá-los, e aí e pediu para eles contarem a história. Eles contaram de quando eles se conheceram, quantos anos eles estavam juntos e tal. E eles falaram, o senhor já tem uma saúde um pouquinho debilitada, mas ele contando dos voluntários, como ele se emocionou e tal. E aí, mas é assim, eles em nenhum momento os dois demonstram assim desânimo, desespero. Sempre eles falam que eles têm muita fé, que eles acreditam muito em Deus, e o que eles pedem é eles terem mais uns anos aí de vida para poder ver os netos crescerem, né? Que é só isso que eles precisam. E esse senhor fala que, que o que importa é eles continuarem com fé e esperança, porque quem perde a fé e a esperança perde tudo. Então, que eles continuam com fé e esperança, porque dessa forma eles sabem que eles vão ter força para reconstruir a vida deles, reconstruir o cantinho deles, ou ali ou em algum outro lugar. E a senhorinha, ela conta que ela uma vez fez uma promessa para Santa Rita de Cássia e que ela comprou uma gruta pequenininha assim de cimento e uma santinha pequenininha até. E colocou essa gruta lá fora da casa, assim, né, no quintal ali da casa. E aí ela falou que quando veio a água, ela falou que tinha um tanque grande do lado, então a água levou o tanque essa santinha, essa grutinha ficava numa mesinha com vários vasos pesados. E aí ela falou que a água levou o tanque, levou a mesinha, levou todos os vasos, mas a gruta com a santinha ficou lá. Então, assim, muita gente vai, talvez, querer achar uma explicação para a santinha ter ficado, mas para ela, aquilo representa um sinal, né? Um sinal divino, um sinal de esperança, um sinal de fé, né? E ela até depois, ela pega a grutinha, mostra para ele, realmente é pequenininha. A santinha pequenininha estava solta dentro da gruta, mas ela não foi embora com a água. Então, assim, realmente é algo assim, né? Impressionante. É a gente
que tem muita fé, que acredita na espiritualidade, vê de uma forma realmente como um sinal, né, de fé mesmo, de que eles vão superar isso, né? E para ela isso tem muito significado. Para ela tem, né? Foi uma prova da proteção divina, né? Porque, inclusive, eles sobreviveram, nem ninguém da família deles não sofreu nenhuma perda na família, então. E eles são muito gratos. Várias vezes durante o vídeo eles agradecem, sabe? Então a gente vê essas histórias, isso assim aquece o coração da gente e também aumenta a nossa fé, a nossa esperança e nos faz ver que realmente a gente está caminhando para uma evolução, para uma maturidade emocional e espiritual da própria humanidade, porque muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E isso está causando, né, um despertar, as pessoas estão começando a enxergar muitas coisas que elas não enxergavam. E, como eu já disse no outro vídeo, isso está causando uma união entre as pessoas. E isso é algo para a gente comemorar, né? Apesar do momento ser triste, do momento ser caótico, ele traz também um outro lado, porque assim, todas as situações, inclusive na nossa vida, que a gente passou e que foram muito difíceis, naquele momento, às vezes a gente nem conseguia enxergar uma saída ou nada positivo. E muitas vezes a gente só consegue enxergar o que a gente tirou de lição daquilo que foi positivo tempos depois. Mas toda situação tem algo positivo. E assim, para quem não está lá para a gente, por exemplo, eu que estou longe, muitas pessoas, né? Muita gente que está distante, que está acompanhando de longe, né? Contribuindo da forma que pode, né? Ou divulgando as ações para pedir ajuda. Nós estamos tendo uma oportunidade assim gigante, porque nós estamos tendo um grande aprendizado com as experiências dessas pessoas, sem passar pela dor, né? A gente, lógico que a gente se sensibiliza, muitas vezes a gente tem algumas situações, tem muitas histórias que eu acompanho, tal, choro, me emociono, mas não é aquela coisa que vai me entristecer ou deixar minha vibração, sabe, cair. Não, muito pelo contrário, me mostra que a gente está num momento de muito de muita evolução, assim, que a gente está vendo os pilares mesmo da transição assim muito fortes. Então, assim, essa doação dessas pessoas de irem até lá, isso é uma demonstração de amor incondicional. Mesmo quem não está podendo se deslocar até lá, mas está acompanhando, está fazendo o possível para divulgar as ações, para divulgar os pedidos de ajuda, os pedidos também dos protetores de animais que estão passando um perrengue lá, porque assim, nesse momento, num primeiro momento houve muita gente indo para lá, ajudando e tal. E agora eles estão, as pessoas, é normal que elas tenham que voltar para a vida delas também, porque as pessoas que foram para lá no primeiro momento, né, para auxiliar, muitos têm que voltar para os seus trabalhos, também tem as famílias deles, tem que cuidar da própria vida também, né? Então, muitos voluntários acabaram tendo que voltar para os seus estados, para os seus locais de origem. E eles estão com uma carência muito grande lá, né, de voluntários. Então, eu tenho acompanhado e no que eu posso divulgar, eu divulgo, no que eu posso ajudar, eu ajudo. Outra coisa que eu vi também, que assim, que é um outro trabalho assim que eu achei fantástico, que eu percebi, inclusive comigo mesma, uma oportunidade assim que a gente tem que agradecer, né? De trabalhar o desapego, porque eu tenho conversado com várias pessoas, né? Que estão fazendo as doações de roupa, de tudo, e muita gente está doando, não coisa que não usava mais, mas coisa que usava, né? E fala assim, poxa, eu tenho 4 casacos. Se eu doar um,
sabe? Tudo bem, eu uso, mas eu tenho mais 3, né? Então, assim, eu mesma, eu tinha mudado há pouco tempo, já tinha feito uma limpa, mas eu consegui tirar bastante coisa. Então, assim, isso é um trabalho de desapego fantástico, né? Então, assim, a gente está tendo muitos aprendizados aí. Para quem está acompanhando, para quem está observando e tentando, assim, ter esse olhar, né, esse olhar mais positivo sobre a situação, apesar de triste e caótica, mas você conseguir enxergar ali o quanto de aprende, quantas lições a gente pode estar tirando disso. Tanto nós que não estamos passando por essa dor, quanto aqueles que estão passando e estão tirando de dentro deles, achando dentro deles mesmos uma força que eles mesmos desconheciam, né? Então, e essa compaixão, né, que se tornou assim enorme, e que mobilizou realmente esse movimento, né, de solidariedade tão bonito que a gente viu acontecer. Outra coisa também é o respeito. Eu acho que essa questão do respeito também foi, foi um movimento que foi crescendo também, porque havia, né, uma polarização muito grande. E essa união que trouxe acabou causando é, um movimento assim da gente respeitar mais, não criticar tanto, né, as outras pessoas, e entender que cada um tem o seu papel aqui, cada um está no lugar que tem que estar. Ninguém passa pelo que não tem que passar. Então, as pessoas que foram fazer o trabalho lá, provavelmente aquilo era o que estava dentro das escolhas delas, assim como as nossas. Então, é importante que a gente respeite o que cada um está fazendo, sem ficar tentando impor, isso é certo, isso é errado, quem sabe, quem não faz, quem deixa de fazer, porque veja bem, se todo mundo pensasse igual, vamos supor que todo mundo pensasse assim, eu não vou lá ajudar porque não é meu estado, isso não tem nada a ver comigo, então é um problema que eles que têm que resolver, que o governador deles tem que resolver, as coisas têm que ser feitas lá. Se todo mundo pensasse assim, não ia ter tido esse movimento incrível de tantos voluntários ajudando, e que continuam ainda ajudando todas essas pessoas e todo esse movimento de solidariedade que a gente viu. Por outro lado, se também todo mundo falasse, não, a gente vai para lá, ia virar um caos total, né? Porque não tem condições de suportar todo mundo dos outros estados indo para lá ajudar, né? Então, assim, tem que ter o respeito que cada um tem o seu papel. Então, cada um pensa de uma forma e tá tudo bem, né? Então, tem gente que quer contribuir financeiramente, outros querem, não tem condição, mas estão divulgando, estão acompanhando. Então, o que a gente não pode é achar que só uma forma é certa, que só o que eu penso é certo, só o que o outro pensa é certo, e ficar batendo na mesma tecla, falando, né, o que acha que tem que fazer, ou o que acha que não tem que fazer. A gente está no momento que a gente tem que escutar o nosso coração, porque ninguém conhece o seu coração. Ninguém sabe qual é a sua missão aqui. Ninguém sabe qual é o seu propósito aqui. E às vezes a gente fica escutando muita opinião de um, de outro, de outro, outro. Isso acaba te desviando, às vezes, do que você tem aí como propósito, como papel nesse momento aqui tão importante que a gente está passando. Então, às vezes, a gente tem que parar um pouquinho de ficar escutando muito fora e tentar escutar dentro, né? E não ter medo, não ter medo. Se você sente que você tem que fazer alguma coisa, que nem essas pessoas sentiram que elas tinham que ir lá, elas não tiveram medo, elas não pensaram nos riscos, elas foram, né? Então a gente não tem que ter medo, porque quem tem fé não tem medo, porque você sabe que você tem proteção e também assim
Quando você trabalha movido por sentimentos de amor, de compaixão, né, de boas intenções, não tem nada que vai te abalar e nem nada que vai te prejudicar, né? Porque quando a gente trabalha, a gente vai se desenvolvendo através da compaixão, do amor, do respeito, a gente vai aumentando a nossa luz interior. E se você está completo de luz, se você tem luz dentro de você, nenhuma sombra vai te derrubar, te, te desestruturar, né? E então é importante que a gente passe a ouvir o que os nossos sentimentos, o que você, o que te impele a fazer as coisas ou não, né? Cada um, mas respeitar sempre o que um pensa, o que o outro pensa e a forma como ele escolhe caminhar nessa jornada, né? Porque a gente não conhece o coração das pessoas, a gente está no momento em que muitas coisas que parecem ser, tem assim, uma aparência e na verdade é outra coisa, né? Como eu falo, tem muito lobo em pele de cordeiro e tem muito cordeiro em pele de lobo, assim, né? Se fingindo de mal, mas com um propósito. E tem muitos se fingindo de bom e que estão querendo e estão do outro lado. Então, é um momento da gente observar muito, prestar atenção nas atitudes, mas ouvir bastante o que ressoa, porque isso é uma forma até de proteção e uma forma de você não se desviar do seu propósito, né? Porque às vezes a gente acaba indo na, se deixando levar, né? Por narrativas, por opiniões de outras pessoas e acaba não dando ouvidos aos nossos sentimentos e às nossas intuições e nos desviando do nosso propósito, né? Por isso que é um momento de ter respeito mesmo, e mesmo a gente com relação às outras pessoas, tentar escutar mais e não ficar insistindo, não ficar debatendo, não ficar em conflito porque a pessoa pensa diferente, sabe? E não ser muito radical nem incisivo com as coisas que a gente pensa, porque a gente está num momento que na verdade a gente não sabe exatamente tudo que está acontecendo, mas se a gente confia que realmente nós estamos passando por esse momento de transição e que esses momentos de caos fazem parte porque nós estamos passando por uma faxina, então é preciso que as coisas saiam do lugar para que toda a sujeira seja limpa, né? Quando a gente vai limpar a casa, a gente tira tudo do lugar para a sujeira, para ver onde está sujo e para poder limpar. Então, é isso, é esse momento que a gente está vivendo e que eu acredito que é justamente o que está permitindo essa limpeza e essa caminhada para um momento de muito mais luz no planeta, né? Está trazendo muita luz para o planeta. Então, esses três pilares eu tenho visto assim que eles estão muito presentes e muito visíveis, né? E então que é isso, que a gente escute o nosso coração e tenha respeito, escute e se por acaso assim você achar que hoje eu vi um vídeo de, do Jordan Peterson que uma pessoa pergunta para ele por que as pessoas quando estão erradas elas não a assumem. E aí ele fala que é porque é muito quando você percebe que você está tendo uma atitude errada, você tem que desconstruir aquilo, né? Você vai perder uma parte sua para construir outra coisa no lugar. E que às vezes as pessoas não querem ter esse trabalho. Então a gente tem que estar sempre atento porque a gente está num momento de muito aprendizado.
e pode ser que em alguns momentos a gente esteja realmente equivocado, né? Este momento me serviu para ver assim o quanto assim às vezes eu pessoas, né, que eu não gostava e de repente você percebe que a pessoa pode pensar diferente de você, mas não é por isso que ela é uma má pessoa. Então isso foi uma das coisas que assim foram lições assim valiosas para mim, né? Que às vezes a gente condena o outro porque é, ele pensa diferente da gente, mas ele é uma pessoa que tem lá posicionamentos dos quais a gente discorda, mas que como ser humano ele é um bom ser humano, né? Então é outro aprendizado para a gente também, de ser um pouquinho mais tolerante, de ser mais flexível e de deixar as coisas fluírem com mais leveza, porque as coisas estão caminhando realmente para quem tem olhos de ver, assim, de uma forma muito clara e muito é, positiva. É aquela coisa que o caos precede a ordem, é o que eu entendo que esteja acontecendo. Porque até assim, a indignação diante de certas atitudes, assim, de certas situações injustas que a gente tem visto, estão causando um movimento nas pessoas de buscar realmente o melhor para o país, o melhor para a sociedade. E está acontecendo, porque as pessoas estão se mobilizando muito, estão mais atentas aos acontecimentos, e isso está auxiliando a que se tenham resultados mais positivos, né, em todos os setores, né, tanto na política como nessa questão da solidariedade, de tudo. Então é importante, né, que a gente também a gente também se observe, né, e aproveite esse momento para crescer também, para prestar atenção nas lições que estão sendo dadas e tirar daí o melhor aprendizado, né? Como se fosse nós estamos passando assim pelas provas finais. Então a gente tem que realmente estudar com afinco, prestar atenção, fazer todas as lições, porque não tem recuperação. Passou, passou. Não passou, vai para outro planetinha aí, né? Vai ter que repetir aí um monte de coisa e vai ser um desperdício de tempo, né? Então é importante que a gente aproveite esse momento, tire o melhor proveito, tenha olhos amorosos para avaliar, né, tudo que está acontecendo, porque e que a gente tenha assim coragem de enfrentar esse momento e descobrir o nosso maior potencial, né? Que a gente às vezes desconhece a força que a gente mesmo tem. Então está sendo um momento de valiosos aprendizados. Então que a gente não perca essas lições, porque as provas finais aí estão chegando. E eu acredito, né, que a maior parte, antes a gente achava que seria uma minoria, mas hoje eu acho que uma boa parte da humanidade está evoluindo e que vai escolher o caminho da ascensão, né? Que assim seja, que é o que a gente mais espera. Que não importa, o que importa não é o tempo que se leva, né? Mas é você fazer o caminho na direção mais acertada, né? Você caminhar em direção à luz. E não importa o tempo, não importa se você vai correndo, se você vai devagarzinho, se você vai engatinhando, mas o que importa é que a gente vá, cada um no seu tempo, e o respeito é fundamental, a compaixão vai ser mais do que necessária atualmente, e o amor incondicional a gente está aprendendo aí
está vivenciando aí nesses tempos, né, atuais. E tem sido um movimento assim que eu acho que está trazendo muita fé e muita esperança. E como disse o senhorzinho, sem fé e sem esperança, a gente perdeu tudo. Então a gente está tendo a possibilidade de ter esse fortalecimento para seguir cada vez mais forte no caminho da ascensão e da nossa evolução espiritual. Tá bom? Então é isso. E aí, espero que qualquer dúvida que vocês tenham, se quiser pode deixar lá nos comentários, os seus questionamentos, os seus pensamentos, porque justamente eu acho que aqui é uma troca, né? Por isso que sempre eu falo que cada um tem seu papel e que a gente tem que respeitar, porque não existe certo, um modo errado, cada um constrói a sua trajetória, porque nós somos seres individuais e o caminho, né, da nossa evolução também é individual. Então não existe manual, não existe fórmula mágica e a gente pode até trocar informações, mas o caminho, quem escolhe, é só a gente ouvindo o nosso coração, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um e até o próximo texto.